Boa tarde. É com prazer que eu estou mais uma vez nesse dia em nome de Jesus e do qual eu pretendo fazer mais um vídeo em nome de Jesus, do qual eu estou contente das pessoas que estão assistindo os meus vídeos. Se inscreva no meu canal, ponha um likezinho ali para o canal crescer. E põe um joinha também se você gostar do canal. Se você não gostar, se você gostar, ponha que você gostou. Se você não gostar, ponha que você não gostou. Eu vou expressar aquilo que vejo e aquilo que penso, como você ouviu em outros vídeos. Eu vou continuar no livro de Gênesis, porque, como eu disse nos outros vídeos, que o livro de Gênesis é o livro mais importante da Bíblia. E que nós paremos no capítulo 2, versículo 21, do qual eu vou continuar. Inclusive, desse capítulo até o capítulo 23 e o 24, eu vou fazer uma pausa ali, do qual eu vou explicar algumas coisas que eu quero explicar. Mas, e depois também eu vou citar Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 24, e vou tentar explicar assim como eu vou lendo. E depois vou citar Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 24, e vou explicando os acontecimentos que está escrito em Gênesis, que é o livro mais importante da Bíblia, que eu acho. Por exemplo, esses versículos que eu vou citar em Gênesis, do capítulo 2 e do capítulo 3, muitos versículos estão escritos no Novo Testamento, do qual eu vou citar para você. O capítulo 2 de Gênesis, o versículo 2 de Gênesis está citado em Hebreus capítulo 4 e versículo 4. O versículo 7 de Gênesis, o texto está citado em 1 Coríntios capítulo 15, 45, versículo 45. O versículo 21 de Gênesis e o 22 é citado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8. E também em 1 Timóteos capítulo 2, versículo 13. O versículo 24, o texto está citado em Mateus 19, 5 e em Marcos 10, 7, em Efésios 5, 31 e 1 Coríntios 6, 16. Eu vou começar a ler primeiro em Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 24, vamos ver o que diz aí, do qual o vídeo passado a gente parou aqui. Então, o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 21? Vou começar no 21 para você começar a entender. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, em outras palavras, você viu no outros vídeos, e tomou a vagina e cerou-lhe as carnes em seu lugar. E da vagina que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora preste atenção aqui. E disse Adão: essa agora é os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta parte aqui, e disse Adão: esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Preste bem atenção. Existem rabinos e teólogos que falam uma coisa que eles não entendem o livro de Gênesis, que eu acho que é um absurdo de eles falar que essa parte aqui
ele cita na Cabala e no Talmud e em outros livros, existem rabinos que cita que Lilith, que está escrito em Isaías, do qual você viu nos outros livros passados, que Lilith é o mesmo Lucifer. Lilith é o mesmo Lucifer, o anjo feminino que Deus criou, que é o lado negativo, como você ouviu em outros vídeos. Teólogos e esses rabinos que falam que Lilith foi a primeira mulher de Adão, isto não existe. Isto é uma coisa ridícula, atrasada e errado. Lilith é o mesmo Satanás, a mesma mulher, o mesmo anjo que Deus criou no princípio. Ele foi o princípio de toda a criação. E que ele diz assim, não, agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui eles pensam que Lilith foi a primeira mulher de Adão e que ele cita, chega lá, diz que Adão foi na presença de Deus e falou para Deus, olha Deus, essa mulher que tu me deu, que foi a primeira mulher, que ele cita Lilith, não está dando certo, não está dando certo. Eu queria que tu me desse uma outra mulher, Deus, porque não está dando certo. E isto é um engano. Lilith nunca foi mulher de Adão. E daí ele cita, não, aí Deus pegou, tirou uma mulher do corpo de Adão, da costela, tirou Adão e disse, esse é os ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não se engane com isso, porque o que está citado aqui é carne considerado do princípio do humano e não dos animais. A carne dos animais e das aves e dos peixes são diferentes do que o corpo humano. Aqui, ó, você observa aqui, ó, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz aqui, ó, que nem todas as carnes são iguais, que uma é dos peixes, outra é dos répteis, outra é das aves e outra é do homem, outra é do homem. Então, as carnes que cita aqui, a carne da minha carne, é a carne do homem que Deus tirou Eva através da vagina de Adão e criou Eva. Por isso que cita na Bíblia que essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Porque as carnes são diferentes. Por isso que é citado aqui que foi tirado a carne própria carne do homem. Porque aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz que nem todas as carnes são iguais. Pega a tua Bíblia e olha lá. Foi por isso que foi citado aqui. Agora, veja bem. Vou citar o versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne só. A carne do humano, a carne como Jesus levantou do sepulcro, ele tinha uma espécie de uma carne, mas uma carne espiritual, porque até aqui então eles não são considerados como humanos, porque eles têm um corpo incorruptível. Agora você veja bem, aqui diz assim, portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe. Olha, vou repetir para você. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mas por que Deus citou este versículo antes deles comer do fruto? Por que ele citou? Porque deixará o seu pai e sua mãe. No caso, quem seria o pai e a mãe de Adão e Eva? Se todo o homem, toda mulher
terá que deixar a sua casa e se apegará o homem com a sua mulher e será uma carne só. Veja bem que nós temos no capítulo 2 e o versículo 24. Veja bem, quem seria o pai de Adão e a mãe de Adão? Seria Deus e Lucifer, que foram os dois personagens que criaram Adão e Eva. Agora, observa bem. Por que Deus, nesse caso, citou aqui que, portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se-ão a sua mulher, e serão ambos uma carne? Quer dizer, se apegarão, eles teriam que sair da sua morada, porque todo homem e a mulher, quando casa, ele sai da casa dos seus pais, não sai? Então, Deus já estava prevendo que eles iriam sair do jardim do Éden para fora. Veja bem que a criação de Deus, a criação de Adão e Eva, foi tudo planejado por Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia de que Adão e Eva iam comer do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui ele diz que deixará o seu pai e sua mãe e ambos serão uma carne só. Ele já estava planejando que Adão e Eva iam sair da sua morada, de dentro do jardim do Éden, e seria expulso dali. Em outras palavras, quando o homem e a mulher casam, lógico que eles não são expulsos de dentro da casa do seu pai. É lógico que eles vão morar em outro lugar, em outra casa, e serão ambos uma carne só. Mas eu digo aqui, eles seriam expulsos de dentro do jardim. E por que eles seriam expulsos, que eu vou explicar para você. Então, esse negócio dos ossos dos meus ossos, que eles falam que Lilith foi a primeira mulher de Adão, isto é um grande engano. E vou dizer para você que fala essas coisas, que o jardim do Éden não foi feito para prostituição, adultério e outras lascívias iguais. Porque a palavra de Deus diz assim: seja santo porque eu sou santo. Então isso aqui é um engano das pessoas dizer que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isto é um engano, é uma mentira. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus pelo Espírito de Deus. E outra coisa, quero dizer para você que fala que no jardim do Éden, na inocência, existem teólogos que falam que na inocência, quando antes eles tinham um corpo incorruptível, que eles tiveram filho na inocência. Isso que você fala, esse teólogo que fala sobre que Adão e Eva tiveram relação no jardim do Éden e que eles tinham um corpo incorruptível, como que eles iam ter relação sexual se os órgãos genitais não apareciam? Eles eram tipo uma luz, eles eram tipo uma espécie de anjo, o corpo deles era espiritual. Como é que eles teriam relação sexual dentro do jardim do Éden? E você está muito enganado. Isso aí é falta de conhecimento do livro de Gênesis. E vou dizer uma coisa para você, que se você não entender o livro de Gênesis, você não vai entender a Bíblia. Eu vou explicar isso aí para você. Existem outros pastores e outros teólogos que falam também. Não, porque a serpente era um ereto, que era um ser ereto que vivia dentro do jardim do Éden e teve relação com Eva, e Eva teve Caim, filho do demônio. Veja que cada coisa mais ridícula que as pessoas falam. E daí saiu Caim, filho do diabo. Veja se essas coisas cabe de uma pessoa falar essas coisas. Aí outro pastor, o teólogo, até professores falam isso. Não, porque Eva coibiu com a cobra e teve filho Caim, que é o filho do mal. Como que Eva ia ter relação
com a cobra? Se Lucifer foi feito feminino, como que poderia ser isso? E como eles teriam relação dentro do jardim do Éden se eles tinham um corpo espiritual? Você está muito enganado. Você está enganado, a falta de conhecimento do livro de Gênesis. Agora, outro pastor fala assim. Foi feita uma pergunta para o pastor. É professor, teólogo. Pastor, Satanás não poderia ter morrido no dilúvio com seus anjos? Aonde que Satanás estava na época do dilúvio? Eles não poderiam ter morrido nessa época? Aí o pastor responde, não, é porque os anjos e Lucifer são um ser espiritual, eles não podem ser atingidos por coisas materiais. Então me diga, como os anjos que são coisas espiritual, como você fala, como os anjos teve relação com as filhas dos homens? Eles não são espirituais? Eles não se misturam com a matéria? A matéria não atinge eles? Então me diga, como os anjos teve relação com as filhas dos homens? Você está muito enganado, pastor. Você está muito enganado. O desconhecer do livro de Gênesis é o que acontece essas ignorância. Ignorância não quer dizer que seja uma palavra feia, é porque não sabe. Eu vou continuar agora do capítulo 3 para frente. Agora veja bem, hoje eu vou explicar o que aconteceu, se o tempo dá para mim explicar, senão eu vou continuar no outro vídeo. Agora eu vou continuar no capítulo 3 e o versículo, vamos ver aqui, o capítulo 3 e o versículo 1 até o 24. Conforme eu vou lendo e vou explicando para você. Tudo que eu vou ler aqui, alguns versículos, como eu te falei, está escrito no Novo Testamento. Esses versículos que eu vou ler são versículos comuns que todo mundo cita na Bíblia, no YouTube. Isso aqui está escrito nos livros teológicos, científicos também. São versículos comuns que qualquer um lê e entende o que lê, mas não entende o mistério que estão nele. E eu vou tentar explicar o mistério que eles contêm. Veja bem que, voltando um pouco para trás, no capítulo 24, Deus já está citando que Adão e Eva teria que sair do paraíso antes deles comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quer dizer, isto já plano de Deus, sabendo das coisas antes deles comer do fruto. Deus sabia que eles comiam do fruto. E Lucifer também sabia. Quer ver? Veja bem. O capítulo 3 e versículo 1 até o 24 eu vou explicar para você. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alinharias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, e assim Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Ela fez uma pergunta. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, a serpente usou de artimanha e que disse, olha, vocês não vão morrer. Mas ela não ia morrer agora, no ato. Mas é lógico que ele ia morrer, pois Deus deu 120 anos. Mas por que Deus deu 120 anos? Eu vou explicar o que aconteceu agora quando eles comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Será que eles estavam dormindo? Porque eles estavam com os olhos fechados? Por que queriam se abrir seus olhos? Voltemos um pouco para trás ali. Esta árvore, como eu falei no vídeo passado,
Esta árvore existe no meio do jardim e ela produz 2 frutos. Esses frutos são carregados de prótons e elétrons. Prótons é a parte do Espírito de Deus, puro Espírito de Deus, próton, energia pura, quente. E a de elétron é de energia fria, pura energia fria. Prótons e elétrons, juntando as duas juntas, formam a matéria. Então o que aconteceu? Esta árvore da ciência do bem e do mal produz esses 2 frutos. O fruto de próton é azul e o fruto de elétron é branco. Esta árvore vou continuar explicando para vocês. Como eu já falei nos outros vídeos, que ela controla todos os 3 mundos. O mundo de Deus, o mundo dos humanos e o mundo de Lucifer. E que a nossa mente, a mente é a concentração dessas 2 forças, consciente e subconsciente, do qual está escrito em Gálatas. Em Gálatas, vamos lá pegar Gálatas aqui, vamos dizer, se não me engano, Gálatas 7,16 está escrito: o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Essas 2 forças. Em questão, o subconsciente é o que está escrito em Gálatas, que é o poder da carne. E consciente é o poder do espírito. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Essas forças que regem a mente do homem, que a mente é a concentração das 2 forças, subconsciente e consciente, do qual essas 2 forças está sendo alimentada 24 horas por dia através da árvore da ciência do bem e do mal. Esta árvore controla todo o universo entre o bem e o mal. Ela controla os vulcões, as guerras, a saúde, a peste, tudo que você imaginar. Tudo está controlado nesta árvore da ciência do bem e do mal. Vamos continuar aqui. Eu vou citar o versículo 5 do capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos ver o que vai acontecer quando Adão come do fruto e a Eva come do fruto. Vamos continuar aqui. E vendo a mulher, o capítulo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Mas o que aconteceu aqui? Agora está o elo perdido de 4.000 anos que ninguém conseguiu desvendar. O que aconteceu? Esta árvore, como eu vou repetir, ela é carregada dessas 2 energias. E qual dos frutos que a serpente deu para Eva? O azul ou o branco? Veja bem o mistério que está aqui. Veja bem que eles tinham um corpo incorruptível de puro prótons. Eles eram um corpo espiritual. Eles não tinham variação de tempo e espaço. Eles eram eternos. Mas isto tudo foi plano de Deus. Tudo plano de Deus
para começar o mundo material, o mundo em que nós vivemos. A história da criação do mundo humano. Veja bem, quando eles comeram do fruto, quando Eva comeu do fruto, Lucifer deu o fruto branco de elétron. E eles eram de puro prótons. Quando Eva comeu o fruto de elétron, eles passaram da antimatéria para a matéria. O corpo deles se materializou. Aí que eles começaram a ser humanos. Porque quando Deus fez Adão, ele fez um corpo animal, purificou Adão, tirou os elétrons de Adão, como você viu nos outros vídeos, colocou dentro do jardim do Éden num corpo espiritual, fez Eva num corpo espiritual. Agora eles comem do fruto, passou do corpo espiritual para um corpo material. Isto que é o elo perdido. Como que eles passaram de um corpo espiritual? Eles passaram de um corpo espiritual porque eles comeram o fruto de elétron. Elétron e prótons formam a matéria e eles se materializaram. Depois desses capítulos, nos outros vídeos, eu vou explicar o que aconteceu com Lucifer e com os anjos. Veja bem, eles passaram a ser humano e passaram da antimatéria para a matéria, um corpo material. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles comeram do fruto, passaram da antimatéria para a matéria, ficaram humanos. Por isso que eles têm essa abertura onde o neném nasce com a moleira, que você viu nos vídeos passados. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Vamos continuar. Então no versículo 7. Então foram abertos os seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si ventais. Mas como foi abertos os olhos deles? Não é questão de que foi aberto os olhos dele. É questão que os dois corpos, o corpo de Eva e o corpo de Adão, ficou material. Eles conseguiram observar as partes genitais do corpo e tiveram vergonha. Porque quando eles estavam dentro do jardim do Éden, eles eram um corpo tipo uma luz. Eles não se enxergavam os órgãos genitais. Quando eles passaram da antimatéria para a matéria, aí eles viram a vergonha que é citada na Bíblia. Viram que o homem tinha o pênis e a mulher tinha a vagina. Aí coseram folhas de figueira e fizeram as aventais. Agora vamos ver o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde está? O 10. E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Por que ele viu que estava nu? Por que eles não entendiam que estava nu dentro do jardim? Porque eles tinham um corpo incorruptível e não apareciam os órgãos genitais. 11. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? O 12. Então disse Adão, a mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi.
O 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda as bestas. Vamos parar por aqui. Aí que a serpente se tornou uma medusa. Deus amaldiçoou ela e ela ficou horrível, com a cabeça cheia de cobra, que você viu nos outros vídeos passados que eu falei. Aqui Deus amaldiçoa. Mas tudo foi plano de Deus. Sempre na história, de todas as histórias e dos filmes que você tem assistido, de todas as histórias do mundo que você observa, sempre tem que ter um vilão, não tem? Lucifer é a vilã da história. É a vilã da história da humanidade. Isto teria que acontecer porque sabia que haveria o formato da matéria para criar o mundo dos humanos. Então, entre o bem e o mal sempre tem que ter um vilão para fazer o mal. Mas isso é tudo plano de Deus. Você vai observar agora mais lá na frente que esta passagem aqui, tanto Deus como Lucifer estava por dentro disto aqui. Vamos continuar. Eu vou repetir o 14. Então o Senhor disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita será mais do que toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. O 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terá os filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por isso que a mulher tem que ser sempre submissa ao homem. A mulher não é escrava do homem, mas ela é submissa ao homem. Este capítulo 15 aí, este versículo, contém o germe da promessa messiânica, que Jesus, aqui trata-se da posteridade da mulher, do qual Jesus é o mais eminente representante. Aqui diz que nesse capítulo que por um homem entrou o pecado de Adão, e Jesus lá na frente matou o pecado pela cruz do Calvário, que todo aquele que aceitar ele como seu Salvador, todo este pecado que Adão cometeu lá e que passou todos os homens, e que quando ele comeu do fruto de Eletro, quando Eva comeu do fruto e deu para ele comer, o que formou na mente deles? Formou o subconsciente, que é o poder da carne. Por isso que o pecado, este é o pecado da carne, é o pecado que passou a todos os homens, formou o subconsciente, que é o poder do mal, isso em todos os humanos. Por isso que Jesus teve que derramar seu sangue na cruz do Calvário, para que o homem não passe a ser usado a mente dele pelo subconsciente, mas sim pelo consciente. Por isso que o consciente e o subconsciente militam dia e noite um contra o outro, para que a pessoa não venha fazer o que a pessoa deseja fazer. Porque um luta contra o espírito, luta contra a carne, e a carne contra o espírito. Por isso que Paulo fala assim: não faço tudo o que quero, mas faço tudo o que posso.
para servir o meu Deus, mas o pecado que está em mim me faz com que eu peque. Mas dou graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, e estou livre do pecado. Esse pecado é o subconsciente que Adão adquiriu lá no jardim do Éden, que passou a todos os homens. E todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e se batiza e observa os seus mandamentos. Mas você pode dizer, mas quem observa os mandamentos? Não, seja praticante, procura de observar as coisas que Jesus deixou. Então, este pecado começa a ser eliminado dos humanos. Porque se você não aceitar as coisas que Jesus deixou, não aceitar o único e suficiente Salvador, o Deus verdadeiro, eu posso dizer que você tem uma religião, e não estou falando nada da tua religião, cada um é livre pensador, tem livre arbítrio. Mas a religião não vai colocar ninguém lá em cima onde você pretende chegar no reino de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe como. Não existe como você entrar lá no reino de Deus sem que seja por Jesus. Vamos continuar. Vou repetir o 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás seus filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. O 17. Então, o 17. E Adão disse, portanto, e Deus disse para Adão: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja bem, maldita é a terra. Aqui Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. A terra era sem forma e vazia. Quando Deus amaldiçoou a terra, aí que a terra criou montanhas, precipício, vales, abismo. A terra se embruteceu, tudo mudou, tudo completamente, o mundo todo. Aqui você observa no versículo 18: espinhos e cardos. Espinhos, até então não existia espinho. As árvores começaram a criar espinhos. Os animais começaram a ficar carnívoros. Tudo mudou, a sequência mudou completamente, o mundo inteiro. O 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Espinhos e cardo quer dizer a erva daninha que dá na lavoura, ou as folhas que dá espinho. Por isso que eles começaram a sentir dor, porque se eles pisassem em cima de espinho, ou raspassem nas folhas que tinham espinho, eles iam sentir dor, porque eles passaram da antimatéria para a matéria, formando o subconsciente, que é o poder do mal. Vamos continuar. Espero que tu está entendendo aquilo que eu estou falando. Vamos ver o 19. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes da terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó tornará. O 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Isso é fácil de você entender. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós,
sabendo o bem e o mal. Vamos dar uma pausa aqui. Olha bem, que isso aí, quando as pessoas, e teólogos, e pastores, e os que lê a Bíblia, lê direto isso aqui. Mas aqui não pode se ler direto. Olha aqui, o mistério também aqui, ó. Veja bem, eu vou repetir para você entender. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Para quem ele estava falando isso aí? Eis que o homem é como um de nós. Como de nós? É lógico que ele estava falando com Lucifer. Ele estava falando com Lucifer. Abre seus olhos, abre a sua mente e veja que eu estou certo. Vou repetir. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Porque se eles chegam a comer da árvore da vida, eles não têm mais espaço e não têm mais tempo. Eles vivem para sempre, do qual Deus, ele vai dar todo aquele que vencer. Eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso. Todos os que aceitarem Jesus, que observaram a sua palavra, que aceitarem Ele como seu Salvador, como único Deus, Deus dará dessa árvore para que todos comam e vivam eternamente, num corpo espiritual. Vamos continuar o 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. Nos outros vídeos que eu falei, no vídeo passado, Deus não tinha formado Adão, e a Bíblia no passado diz assim: e não tinha homem para lavrar a terra, porque ele era um homem animal. Agora aqui ele é um homem humano e Deus mandou que ele lavrasse a terra. Quem não entende isso? Vamos pegar o 24 aqui. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque eles não podem comer do fruto da árvore da vida. Porque daí, se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente na matéria. Aí, nesse caso aqui, veja bem que por que Deus deu 120 anos para eles, que nós vamos chegar lá. Porque ali diz lá na frente que nós vamos chegar lá. Não contenderei com meu espírito, porque ele também é carne. Mas por que ele é carne? Porque o Espírito de Deus ficou preso na carne. Eles da antimatéria passaram para a matéria e o Espírito ficou preso na carne. Por isso que ele diz: não contenderei com meu espírito, porque ele também é carne. O Espírito ficou preso na carne. Ficou preso na carne, por isso que Deus deu 120 anos, porque o homem morreria e o Espírito volta a Deus que o deu. Agora, preste bem atenção o que eu vou te dizer agora. Este mistério, por que Jesus teve que descer de lá de cima, que é o único considerado extraterrestre, que teve que descer de lá de cima, tomar a forma de homem, o Deus criador de todas as coisas, tomar a forma, se humilhar ao extremo e morrer na cruz do Calvário. Por que aconteceu isso? Porque o Espírito ficou preso na carne? O Espírito ficou preso na carne. Por isso ele deu 120 anos para Adão, ele tiraria o Espírito voltaria
para Deus, a Deus que o deu. Mas e a alma? A alma também ficou presa na carne. Aí então Deus não teve mais sossego. Aí então toda a história foi para defender a alma que estava presa dentro do corpo do humano. Então, o que aconteceu? Jesus teve que derramar seu sangue na cruz do Calvário, e todo aquele que aceitar, a alma está administrada pelo subconsciente. O humano está completamente, ele segue seus princípios, a sua visão, ele constrói tudo o que é a vida dele em cima do subconsciente. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todos os humanos, desde o nascimento de Adão, depois que eles comeram do fruto, até os dias de hoje, a pessoa opera pelo subconsciente e não pelo consciente. Quando a pessoa começa a observar a sua vida pelo consciente, é quando ele aceita Jesus. Ele diz, então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam a sua vida alicerçada no subconsciente, mas sim no consciente, que é o Espírito de Deus. É isto que Jesus teve que derramar seu sangue na cruz do Calvário, para que o homem fosse livre do entendimento do subconsciente. Porque o subconsciente prendeu a alma na carne. E a alma só se livra quando o homem aceita Jesus. Então a alma é desligada do subconsciente. E a alma passa a ser assim observada. A vida começa a ser no consciente. Agora, veja bem, vamos continuar aqui. No capítulo 4 e no versículo 1. Aí eu vou continuar aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Aí eu vou falar do capítulo 4 até o versículo do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, para você entender. E conheceu Adão a Eva. Veja bem aqui agora. E conheceu Adão Eva. Como que Adão conheceu Eva? Foi depois que eles foram expulsos do paraíso, porque eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e que eles passaram da antimatéria para a matéria. Adão começou a ver eles com os olhos da carne, o lado sexual de Eva. Então ele conheceu Eva, tiveram a primeira relação. Vou repetir. E conheceu Adão, Eva, a sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Veja bem. Caim é a parte do subconsciente, que é o poder da árvore da vida, do bem e do mal. É a parte do mal, do qual essa árvore da vida foi criada por Deus e por Lucifer. Por isso que é a árvore da ciência do bem e do mal, de prótons e elétron. Como a serpente deu a fruta de elétron, eles eram de próton, passaram da antimatéria para a matéria, formou o subconsciente. Aí que ela teve Caim, que é o poder do mal gerado pelo subconsciente. Agora vamos ler o 2. E teve mais o seu irmão Abel, que são gêmeos. São gêmeos.
Você veja bem o quanto o mal ficou mais poderoso do que o bem. Tanto é que Caim saiu primeiro. Saiu primeiro, que é representante do subconsciente, que é o poder do mal. O 2 de novo. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. O 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel, gostou da oferta, e para a sua oferta, gostou da oferta de Abel. O 5. Mas Caim, para a sua oferta, não atentou. Deus não gostou das ofertas de Caim. Irou-se Caim fortemente e descaiu-se ao seu semblante. Ele ficou bravo. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que tu te entristeu, Caim? É porque descaiu o teu semblante. Por que você ficou com essa cara feia? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. Deus perguntou. Vou repetir o 7. Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizeste bem, o pecado faz a porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. O que ele quis dizer aqui? Eu vou repetir. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Não haverá aceitação para ti porque ele estava dominado pelo subconsciente, pelo poder da carne. Não tem como. Ele está completamente perdido aqui, porque ele está dominado pelo poder do mal. Não tem aceitação para ele. Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, o pecado, e sobre ele dominará. Ele usará sempre o subconsciente, não haverá chance para ele. Quanto Caim estava dominado pelo subconsciente, que é o poder da carne, e Abel estava dominada pelo consciente, que é pelo Espírito de Deus, onde as duas forças se encontram no capítulo e versículo de Gálatas, capítulo 5 e versículo 17. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Veja bem que Caim adquiriu o poder de Lúcifer, o poder da carne, o subconsciente. E Abel recebeu o poder do bem, que é o consciente, do qual a árvore da ciência do bem e do mal, que rege as duas forças de todos os mundos. Eu encerro este vídeo em nome de Jesus. Voltando a dizer que no próximo vídeo nós vamos voltar no capítulo 3, no versículo 1, e o que aconteceu com Lúcifer e com os anjos. Como os anjos tiveram relação com a filha dos homens. No próximo vídeo. Amém.